sobre intertextualidade. Tá. Então, não sei se vai apresentar, depois você passa... Não, você poderia fazer isso e depois... Não, Augusto vai... Augusto vai, sim, ok. Então, depois, então, no momento apropriado, passa para mim, então. E fala especificamente sobre o estudo, dando exemplos bem apropriados. Legal, legal. Quem está aqui? Quem mais? Temos... Tatiane... Yeah. Você quer colocar para apresentar, Augusto? Como é que é? Você quer colocar para apresentar? Aqui na tela, essas coisas? Não, vamos só conversar. Tá bom, tá falando, então. Vamos só conversar. Cadê o povo? Não, o povo vai chegando, é às 2. São 2h04 agora. Normalmente o pessoal costuma chegar às 2h05, mas... Quer esperar mais um minuto? Vamos esperar. Não, vamos porque eu achei muita coisa para falar. Achei um negócio meio, sei lá, ou pouca coisa, não sei. Vai chegando. Eu não sei se é muita coisa ou se é pouca coisa. Bom, primeiramente, eu não sabia, né, dessa origem dele aí. E eu achei muito interessante, aí o senhor Mikhail, eu gosto desse nome, Mikhail Bakhtin, ele é russo, né? Ele é um filósofo. Ele é um filósofo. Ele não é da área de tradução. Não é um estudioso de tradução. Ele é estudioso, pesquisador de língua, disso, daquilo e tal. E o que eu achei interessante é que as coisas que ele estudou, elas ressoaram em estudos da tradução. Isso é uma coisa que eu achei bem legal. E ele fala muito de intertextualidade, né? Simultaneidade. E essa coisa nada é uma coisa só. Uma coisa vira outra coisa, e a outra coisa vai virando a outra coisa, e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, e uma coisa sempre em relação à outra. Bom, aí ele cita aqui, retomando um pouco, não é retomando, é só falando mesmo da Hutton. Ele fala de razão e sensibilidade, e que toda vez que nós experimentamos, assistimos, ou você assiste a peça, ou você vê o filme, por exemplo, razão e sensibilidade, é inevitável que o que você está vendo desperta em você as suas memórias anteriores, caso você tenha lido o livro. Entendeu? Então, é a velha história do... um texto, a sombra de um texto pairando sobre o outro texto. Tá? E aí uma outra coisa que aí veio da filosofia, que aí eu não entendi o que o cara quis dizer, se alguém souber, me explique, que eu não entendi. Ele diz o seguinte, que Sócrates falou que a arte é a mimese, mas não foi Sócrates quem disse isso. No meu entender, foi Platão que disse que tudo é uma cópia. E aí veio Aristóteles e questionou, dizendo que não era uma cópia, mas ele disse que é Sócrates que disse. É isso mesmo? É Sócrates que disse isso? E não Platão? Eu não entendo dessas coisas. Então, enfim, que aí, do meu entender, é daí que vem essa questão da fidelidade, né? Da fidelidade ao original, porque para ele o original, para os filósofos, o original era o mundo essencial. Gosto muito quando ele fala, isso aqui eu achei muito interessante, não sei o que vocês falam sobre isso, sobre a questão da linguagem literária. Então, uma pessoa diz, seria uma linguagem informativa, uma pessoa diz, eu vi um fantasma ontem à noite. A pessoa
o ouvinte é levado a duvidar ou a questionar se essa afirmação é verdadeira ou se ela é falsa. Isso é diferente da linguagem literária, quando a pessoa diz: estou escrevendo um texto, e a primeira frase do texto começa com: eu vi um fantasma ontem à noite. Quer dizer, a linguagem literária rompe linguagem e objeto. Ela começa a fragmentar linguagem e objeto. E aí o nosso cérebro começa a buscar essas conexões, que é aí o que acontece quando a gente vai, por exemplo, assistir a gente vai assistir algo que a gente já leu um texto, o cérebro fica buscando essas conexões sobre o que a gente está vendo agora em relação com o que a gente sabia anteriormente, que é uma coisa que ele chama de pensamento dialógico. Isso eu não sabia que existia. Pensamento dialógico. Aprendi com esse texto aqui. A linguagem, o que está sendo dito, a palavra ou um texto, significa sempre mais do que o autor pretendia, ou do que essa palavra ou esse texto supostamente pretendia querer dizer. Porque naquele exato momento está havendo o diálogo com o passado, o presente, a vida pessoal de quem está assistindo, ou de quem está absorvendo alguma coisa. Então, é o tempo todo isso em constante... E aí é interessante porque é aí que arrebenta a questão da fidelidade. Como é que a gente vai falar em fidelidade se está havendo, naquele exato momento, um diálogo intertextual? Como é que poderia, então, haver fidelidade com relação ao texto-fonte que foi traduzido? Faz sentido isso? Bom, aí ele fala de interdeterminação. Que ele chama de co-influência, ou seja, tudo está acontecendo numa rede de significado, o texto-fonte está influenciando o texto que está sendo traduzido, e o texto que está sendo traduzido está influenciando o texto-fonte, e está acontecendo uma coisa... Por exemplo, um exemplo que eu achei espetacular. Ele diz assim: imagine que você tenha assistido West Side Story e não Romeu e Julieta. Então você tem uma visão sobre as gangues e os conflitos de rua. Nesse momento vai acontecer uma co-influência, e dessa vez a influência não é de Shakespeare para, ele cita aqui, mas ele cita só o compositor, o Leonard Bernstein, ele cita o compositor. Ele diz assim: então, nesse momento, para essa pessoa que tomou contato que assistiu West Side Story pela primeira vez, e não Romeu e Julieta, quando ele assistir Romeu e Julieta, é como se o West Side Story tivesse influenciado o Romeu e Julieta, entende? É uma coisa... Ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tanto de trás para frente, como de frente para trás, como da esquerda para a direita, como de baixo para cima. É tudo ao mesmo tempo em movimento. Isso me lembrou muito o conto do Borges, do Quixote, que é aquela coisa... a pessoa que vai ler aquele Quixote, ele já não é o mesmo, entendeu? Quando ele pega e fala que ele está fazendo outro Quixote, o Quixote é o mesmo do Cervantes, mas não é o mesmo, porque aquelas palavras não são iguais naquele momento. Não, eu fiz conexão, sei lá, o Daniel aqui, quero ouvir ele falar, porque ele ia ler esse Bakhtin, e ele falou que ele estuda Bakhtin. Então, Daniel, você também vai poder dar seus pitacos aí.
E, John, você que sabe na hora que você vai entrar com os seus exemplos aí, eu não sei. Depende de você, de onde você achar que cabe melhor, né? Quem vai falar? Augusto está falando agora, não terminou ainda. E Daniel vai falar hoje ou não? Vou falar um pouco só sobre... Ok, depois do Daniel. Tá bom. Depois do Daniel. Eu falo sobre os... Então, estudo, ok? Porque o rapaz começa o texto dele falando da noção de simultaneidade, quer dizer, uma coisa é outra coisa e tudo ao mesmo tempo. É sempre isso, uma coisa é outra coisa, sempre ao mesmo tempo. E ele cita, o rapaz cita que a experiência que ele teve com o Frankenstein, da Mary Shelley, ele assistiu... Não, mas voltando então ao West Side Story... Por exemplo, então você pode assistir West Side Story, depois você vai para o Romeu e Julieta. Então é como se o West Side Story, para você, tivesse causado uma alteração na sua forma de ver. Você vai ver o Romeu e Julieta de forma diferente. E aí ele diz, por exemplo, aí depois já no caminho contrário, ele acha que a briga do West Side Story, aquelas coreografias de conflito das duas famílias, das gangues, influenciou o Romeu e Julieta do Baz Luhrmann. Entendeu? Então, pensar como sai do West Story, vai para o Romeu e Julieta do Shakespeare, e do West Side Story, que é de 1961, você vem para 1996, do Romeu e Julieta do Baz. E aí ele fala da forma como ele viu o Frankenstein. E aí ele fala uma coisa bastante interessante, que, embora exista essa interdeterminação, essa coinfluência, uma coisa que influencia na outra, uma obra tem um poder maior. Ele chama uma obra mais pesada que a outra, ela tem um poder maior de influenciar a outra obra do que ele acha, por exemplo, o que aconteceu com ele. Ele assistiu... Deixa eu ver aqui. Ele assistiu ele assistiu o Frankenstein primeiro, ele assistiu o Frankenstein de 1973, Frankenstein, The True Story. Entendeu? Ele não leu o livro e nem viu o Frankenstein de 1931, de James Whale. Então, para ele, como ele assistiu de 1973, ele considera um filme de menos peso nessa questão da influência, ele não diz que todas as obras têm o mesmo peso. Ele aceita que o Frankenstein, de 1931, de James Whale, obviamente, por toda a sua, ele chama aqui de saturação cultural, é mais pesado e, obviamente, influenciou milhões de pessoas. Aí a gente pode falar em Bonde Chamado Desejo, de 1951, influenciou mais pessoas do que o Bonde Chamado Desejo, de 1900, eu esqueci a outra data lá, mas o segundo filme, ou até mesmo da Anne Margaret. Ou seja, então, uma obra, ela tem um peso maior do que a outra obra. Agora, uma coisa que é interessante é que, embora, principalmente no nosso caso, né, embora a gente aceite a teoria, a versão, sei lá qual a palavra certa, de que não estamos correndo atrás de fidelidade, mas ele fala sobre o apego emocional que a pessoa tem em relação à obra. E aí ele cita uma questão aqui bastante interessante, eu não li nada disso, não assisti nada disso, porque não assisto essas coisas. O Senhor dos Anéis. Ele leu o livro, e ele gostou do livro todo, ele leu o livro quando era adolescente. Então ele tem um apego emocional com esse livro. Aí ele foi assistir uma versão de 2003, O Retorno do Rei, The Return of the King, do Peter Jackson. E o Peter Jackson fez as suas escolhas, de acordo com seu modo de ver, o que ele queria. E o Peter Jackson cortou uma parte, que ele chama aqui de Scouring of the Shire. Acho que é isso, limpando o condado, qualquer coisa assim.
E ele mesmo, na condição de estudioso, professor e dessa área de tradução, interpretação e etc., ele se sentiu meio que traído, ou meio que incomodado. Não era uma questão de fidelidade, mas é que ele tinha um apego emocional àquela cena. Ele entende, racionalmente ele entende a questão da fidelidade. Mas, mesmo assim, não há como evitar que você se sinta... que você se sinta uma espécie de traído. A palavra certa, a palavra traída é muito ruim. Bom, o que mais? O que mais que nós podemos falar aqui? Oi? Decepcionado. Não entendi. O que você falou? Decepcionado, eu falei. A pessoa se sente decepcionada, às vezes. Quando não vê. Ela se sente decepcionada. Porque... Mas não há o que fazer. Faz parte desse jogo. E é assim, entendeu? Não dá para colocar tudo também. Sempre vai ter alguma Não, coisa. não dá, porque se você está passando de um meio para outro meio, como é que você vai colocar? Não cabe, né? Não cabe. E depois também é sempre aquela coisa, você passar do imaginário do leitor para o real de um ator. Claro, aquela coisa, todo mundo imagina a pessoa de um jeito, né? Tanto quando você vê o filme, depois vê o livro, sempre aquela coisa, você depois fica imaginando aquela pessoa com aquela cara do ator. Isso é... Atrapalha até, né? Você vai... Bom, vamos lá, a gente ouve o Daniel, vamos lá. Bom, aí ele repete, ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante sobre a questão das superfícies e dos limites, que as coisas acontecem nas superfícies. Aí voltamos à questão de não se esperar fidelidade, porque na superfície de uma coisa em contato com a outra. Se você sai de um livro de 300 páginas, ou 500 páginas, não sei quantas páginas tem esses livros, e você vai para um filme de 2 horas, entendeu? Você obviamente, você é forçado a fazer escolhas, e você não tem como fugir disso. E, bom, não sei o que mais que tem. Eu sinto que é basicamente isso. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, se alguém... O Daniel, né? Podia falar alguma coisa aí. Oi, gente, boa tarde. Então, perdoem o atraso, mas eu sempre assisti os encontros pelo YouTube, né? Então eu estava lá no WhatsApp esperando aparecer o link. Eu mandei um e-mail, gente. Agora a Julieta acabou de mandar um recado também. Silvia, cadê o link? Mas eu sei lá, eu mandei um e-mail agora, essa semana, achei que vocês tinham lembrado, mas tudo bem. É sempre aqui. É sempre aqui as reuniões nossas de sexta, tá? Só para vocês saberem. Joia. Então, e aí eu... aí eu perdi o começo da fala do Augusto, né? Então eu fico meio preocupado em saber se eu vou estar repetindo alguma coisa ou não. E eu tinha preparado um slide para apresentar a minha leitura. Posso apresentar esse slide? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Espera lá. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, estamos. Tá. Bom, então tá. Então vamos começar com o que eu organizei. Se por acaso eu começar a repetir algo que o Augusto tenha dito, aí por favor me interrompa, né? Porque aí eu já pulo para a próxima. Tá bom. Tá? Bem, eu organizei aqui de acordo com a leitura do texto, né? Então, eu fui fazendo as anotações em inglês, porque eu não vi sentido em ficar perdendo tempo passando tudo para português. Mas eu vou apresentar em português.
Então, quanto ao conteúdo do material, né, do texto, ele está organizado em 7 pontos. Né? Primeiro, por que o Bakhtin é importante para os estudos de adaptação, né? Depois, por que o pensamento dialógico, a imaginação dialógica é importante para os estudos da adaptação, o que as adaptações adaptam, o que é uma adaptação, como e por que os textos são adaptados, perdoem eu repetir aqui, e como nós devemos estudar adaptações. Bem, aí eu achei interessante olhar para o resumo dele, porque ele já traz para a gente aqui o caminho que ele vai seguir, né? Então, ele coloca o Bakhtin num lugar especial por conta do modo como ele trata a intertextualidade, né, que aparece na teoria dele. E nesse capítulo 4, ele vai justamente falar das maiores influências, né, das contribuições do Bakhtin para os estudos da adaptação. E aí, como eu lembro que o Augusto falou em um momento, uma coisa que é muito importante é um modo como de se olhar para os textos, né, por meio das indeterminações que ele tem, que ele apresenta, com relação a outros textos, e que todos os textos compartilham de algum modo, né. E o que é interessante é que todas essas relações entre os textos existem na cabeça de quem lê ou assiste ou ouve algum texto, né? Então, a interpretação acaba tendo um papel muito importante e é por meio dela que são gerados os diálogos produtivos entre leitores e outros leitores, textos e outros textos, e isso tem um pouco a ver com o isolamento, né, da plateia, digamos assim, de quem lê, de quem assiste, de quem ouve. Por um lado, é uma coisa individual, mas por outra, coletiva também, né. Opa. Bem, logo no começo, ele fala aqui de que uma das questões, né, que os estudiosos, com a qual os estudiosos se deparam, é o que significa adaptação no contexto da intertextualidade, né? E aí, ele diz que esse ensaio, né, vai justamente delinear algumas ideias do Bakhtin, e talvez a mais importante dela seja o que ele chama de pensamento dialógico. E ele vai definir um pouco o que é isso, né? Então, por que o Bakhtin é importante para os estudos da adaptação? Esse é o primeiro tópico. Vem a questão da simultaneidade, que o Augusto tratou, né? Uma coisa pode ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Temos a questão da tradução, né? E aí ele vai trabalhar com a diferença entre linguagem literária, oposta ao que ele chama de uma linguagem absoluta, né? E nesse caso, eu achei interessante o exemplo que ele trouxe, em que ele fala, por exemplo, se alguém encontra outra pessoa e vai conversar com a pessoa e fala, eu vi um fantasma na noite passada. Isso é diferente de um outro contexto, em que a pessoa comece, as duas mesmas pessoas talvez conversando, e a primeira diga para a segunda, olha, eu escrevi uma história, e eu comecei essa história que eu criei, né, com a fala, eu vi um fantasma ontem à noite. As reações são diferentes. No primeiro caso, em que a primeira pessoa não fala que esta é a primeira fala de uma história que ela criou, o que está em jogo aqui é mais a sensação de falso e verdadeiro. Então, quando a pessoa diz, eu vi um fantasma na noite passada, a pessoa que está ouvindo, né, o interlocutor, ele pode parar, opa, mas fantasma não existe, como assim? Isso deve ser mentira.
Já quando a gente fala do segundo caso, de uma história criada, a gente entra no mundo da ficção, né, da criação artística, e aí as reações são diferentes, né, elas não caem mais nessa oposição de falso e verdadeiro. E aí ele deu o exemplo, né, como a gente vê aqui no final, o exemplo de quando ele assistiu o filme Sense and Sensibility, Orgulho e Preconceito, né? Dependendo, a reação a ele vai depender de a pessoa ter lido o livro ou não. E nesse caso, ele cita Linda Hutton, que traz esse conceito de knowing participant, né? Ou o Venuti, né, que traz o elite viewer. Se você já viu, já leu o livro, a sua reação ao filme vai ser uma. Se você não leu, ela vai ser outra. Dependendo da ordem que isso acontece, se a pessoa primeiro lê o livro e depois vê o filme, ou assiste uma peça, né, por exemplo, de teatro, ou se primeiro ela vê o livro, depois o filme, depois ela lê o livro, as reações vão ser diferentes. Nesse caso, o Augusto também comentou esse momento, né, do texto em que ele fala que o Bakhtin não é aristotélico, né, se considera anti-aristotélico, porque para ele a arte é mais do que mimese, né? Não existe isso de uma cópia inferior, como seria o caso da mimese. E ele nega a existência daquele sentido absoluto, né? No caso de Sense and Sensibility, né, que é o exemplo que ele dá. Não existe um orgulho e preconceito definitivo e absoluto. Ele entende que há compreensões múltiplas em relação ao texto. Então, o meu orgulho e preconceito é diferente do de cada um de vocês, né? Porque vai depender de uma série de questões que dizem respeito ao contexto da minha leitura. Então, quem sou eu? Qual é o meu background de vida, né? Tudo que eu já li, tudo que eu já vivenciei, coisas que eu assisti, viagens que eu fiz, tudo isso vem à minha cabeça quando eu leio o livro e mesmo quando eu vejo uma adaptação, né? E nesse caso, essas noções de Bakhtin têm uma consequência para o estudo da adaptação, né? Porque elas empoderam as adaptações. Nesse caso, a adaptação, ela se afasta, ela se move do que seria a periferia, né, das artes ou dos estudos sobre a arte para o centro dos estudos textuais, né? Bom, e aí, por que o pensamento dialógico é importante para os estudos da adaptação? Ele cita Bakhtin aqui, né, que acreditava que havia um espaço entre linguagem e conteúdo, ou entre quaisquer textos, né, que nunca significam exatamente aquilo que aquele que fala, né, o enunciador, pretendia falar. Ele entende que sempre há, né, uma intenção quando a gente fala, mas não há nenhuma garantia de que aquele que ouve ou aquele que lê, né, o que nós dissemos, vai entender aquilo que nós queríamos que a pessoa entendesse, né? No momento em que você diz algo, seja isso por meio escrito ou falado, você joga essas palavras para frente, esses enunciados para frente, né? E aí o que começa a acontecer é uma negociação, né? É uma negociação ou diálogo entre aquela pessoa que te ouve, você e outras palavras que estão no mundo, né? Outros textos, outros discursos que estão no mundo. Então, se, por exemplo, eu sinto orgulho e preconceito para alguém,
eu tenho na minha cabeça uma intenção ao dizer isso. Sei lá, que o texto é muito interessante, que ele deve ser lido, ele traz coisas legais para a gente pensar. Mas pode ser que a outra pessoa nem esteja pensando nisso, ela pense em outras coisas naquele momento. Então, vai sempre haver uma negociação, né? O sentido, ele não está dado nas palavras. Então, quando a gente fala, se refere a orgulho e preconceito, não há um sentido fechado nessas palavras. Mesmo porque eu posso falar orgulho e preconceito, pensando no clássico literário, né? Mas quem ouve pode não conhecer esse clássico literário e não fazer a menor conexão entre o que eu falei e o texto, né? Por outro lado, a pessoa pode ter assistido o filme, ele está falando sobre o filme, não tem nem ideia de que existe um texto. Então, quando a gente fala algo, não há garantia que a pessoa vai entender o que a gente espera que ela entenda. Nesse sentido, sentido é sempre o resultado de interpretação, nesse processo dialógico, né? É interessante a gente pensar que se a gente fala sempre de interpretação e que o sentido ele é móvel, né, ele não é um sentido fixo e absoluto, fica meio complicado a gente falar sobre linguagem conotativa e denotativa. Esses termos eles ficam vazios para a gente, né, nesse modelo teórico aqui. Porque se absolutamente tudo é sujeito à interpretação, o sentido de conotação cai por terra. E o de denotação também, porque fica desnecessário, né? Então, para que a gente construa sentido para algo, os signos, eles passam por um filtro sem fim, né? Que leva em conta quem fala algo, onde, quando, por quê, como, para quem, tudo isso acaba interferindo e tornando os sentidos muito relativos, né? Nesse sentido, eu nem vou comentar muito agora, mas a gente consegue fazer conexões entre a teoria bakhtiniana e a física quântica, né? É muito interessante juntar os dois no estudo. Bom, aí o autor, o Denis Kachin, né, ele fala que a noção de intenção, quando se diz algo, quando se enuncia algo, seja por meio de uma palavra falada oralmente, escrita, um material em vídeo, uma figura, um desenho, uma escultura, não importa, né? A noção de intenção, ela está lá, a gente concorda, a gente reconhece que ela está lá, só que ela não é considerada determinante, né? E ele traz aquele exemplo do jogo de bola entre duas pessoas na praia. Uma pessoa joga a bola para outra, ela tem a intenção que aquela bola caia num determinado lugar, seja na pessoa com quem se joga, ou mesmo longe dela para que ela não consiga pegar. Só que nesse caminho entre uma pessoa e outra, há coisas que vão interferindo. Ele dá o exemplo do vento, né? Então, são coisas que vão além dos dois participantes no diálogo, que influenciam também esse diálogo, né? Bakhtin argumenta que todos os textos estão sempre em diálogo, isso é constante. Aqui, desculpem, tem um erro de ortografia, é in espaço constant dialogue, ajustando-se a outros textos ao seu redor, né? Assim também como as múltiplas intenções que atravessam esse momento do enunciado. E o Venuti traz aqui essa ideia quando ele fala de tradução, como todos os enunciados no sentido bakhtiniano, né? Elas são sempre atravessadas e afetadas
por esses ventos linguísticos e culturais, né? Então, o sentido, ele está sempre se movendo, ele não é fixo, e ele pode-se ter uma intenção quanto à construção dele, mas nunca garantias. E aí a gente entra naquela questão do pensamento dialógico, né? De acordo com esse conceito do dialogismo, a gente vai entender que todos os sentidos, incluindo aqueles gerados por adaptações, né, são sempre negociados em redes complexas de sentidos que são resultados de uma intenção ou não, né, e diálogos também. E quando a gente fala que um texto é uma adaptação, a gente está simplesmente reconhecendo uma das possíveis relações que existem entre textos, né? O que sugere que a adaptação ocupa um lugar, ou mesmo vários lugares, dentro do espectro intertextual. E aí ele entra com a noção de influência e de indeterminação, né? Ele ainda está trabalhando muito com teoria, aqui, mexendo muito com Bakhtin. A palavra influência sugere, então, para ele uma rua de mão única, né? Então, seria como dizer que William Shakespeare pode ter influenciado Leonard Bernstein, Arthur Lawrence e Stephen Sondheim, mas nega que esses teriam influenciado, poderiam, né, em algum momento influenciar Shakespeare. Como é que eles vão influenciar Shakespeare se eles vieram depois? Essa é uma noção de influência dentro desse modelo teórico muito simplista, né? A noção de indeterminação vem justamente para falar de outra coisa, né? Ela reconhece que todos os textos, mesmo aqueles escritos séculos atrás, estão sempre em diálogo com outros textos. E vem isso que o Augusto falou um pouco, né, que eu ouvi, sobre West Side Story, na relação com Romeo and Juliet. Ao menos, né, para alguém que tenha a experiência desses dois textos, né. Então, aqui é uma leitura minha, né. Eu estou entendendo, em primeiro lugar, que a questão da interpretação é fundamental aqui, para que a gente possa falar sobre sentido. O sentido de Shakespeare, então, como de qualquer outro texto, não está dado no texto. O sentido de Shakespeare, ele se dá no momento em que eu leio esse texto e, com base em tudo que eu carrego comigo, eu interpreto esse texto. É muito comum a gente ouvir falar que o texto está vivo quando alguém está lendo, né? Quando ele está fechado numa estante, ele está morto ali, né? Não significa nada. Tudo bem, a gente pode até discutir isso, mas, assim, basicamente a ideia é que só assim... Desculpa, Daniel, isso daí me lembrou o Lefebvre, né, que ele fala assim, um texto que não é reescrito, né, no nosso caso seria traduzido, adaptado, ele morre. Sim. Por esse lado, mesmo. Legal, essa leitura eu não tenho, mas eu acho que a ideia é por aí, né? E aí... Eu sou, assim, eu sou do fã-clube Lefebvre, entendeu? Então você precisa me falar um pouco a respeito depois. Eu adoro ele, então, não sei, na hora que eu olhei, me veio, eu falei, nossa, é o Lefebvre, né? Aquele papo de que você não
o texto fica morto, né? Se você não traduz, não trabalha com o texto, né? Fica lá. Exatamente. Assim que bom, foi essa leitura que eu fiz também aqui, né? Entendendo que para que o texto exista, depende da interpretação de quem o lê. E aí, se isso é verdade, então, digamos que eu já tenha lido, que eu tenha, por exemplo, assistido ao West Side Story antes de assistir ou ler o Romeu e Julieta. É claro que se eu for capaz de estabelecer conexões entre os textos, se um me lembra o outro, que a gente vai ver também uma noção importante para adaptação que o Denis traz lá na frente. Então significa que um texto que veio depois, West Side Story, ele vai influenciar também Romeu e Julieta, porque eles vão entrar em contato tendo a mim como mediador por meio da minha leitura, que só é possível no momento em que eu estou lendo e interpretando o texto, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ele fala que a noção de indeterminação pode ser mais interessante nesse modelo teórico para pensar a adaptação do que a noção de influência, né? Que a noção de influência nos levaria àquele ponto do certo e do errado, né? Aí a pessoa vai assistir o Romeu e Julieta do cinema e vai falar, não, isso não tem, não é o original, né? Isso aqui está faltando coisa, muita coisa foi cortada, muita coisa foi mudada. Então, é nesse sentido que a gente vai ver que a noção de indeterminação pode ser mais interessante para os estudos da tradução dessa perspectiva contemporânea, né? E aí, eu até anotei aqui, no finalzinho desse slide, uma coisa que a Silvia falou agora há pouco também, né? Quando eu leio um livro, depois que eu assisti um filme que seja uma adaptação dele, eu leio o livro e o que vem à minha mente são os rostos daqueles atores que eu vi no cinema, no filme, né? Então, nesse sentido, eu já vou atribuindo rostos e corpos, né, para as personagens do texto que veio antes, que foi talvez a fonte da adaptação. Então, eu estava lembrando agora de livros, casos de livros que são publicados após um grande sucesso, feito no cinema, livros que já existiam antes, e é muito engraçado, porque aí eles colocam na capa, assim, a foto do ator, né? Então, tem no caso das mulherzinhas agora aconteceu isso, eles publicaram a foto do filme. Sim, Silvia, e eu acho que até além disso, uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo, quando um filme que é adaptação de um texto literário faz sucesso, ele puxa a reedição do texto literário. E esse livro sai com a capa do filme. A capa do livro fica a capa do filme. O pessoal... eu estou escrevendo sobre adaptação, e aí eu estou lendo sobre web novels, né? Essas publicações online que as pessoas leem, tipo Wattpad. Sim. E eles começaram isso na China. E aí é uma loucura, porque eles falam assim, que é todo um ciclo, porque eles pegam um texto que fez sucesso no aplicativo online, fazem um print de livro, muitos viram filmes ou seriados, e aí, quando vira seriado, eles fazem outro print, aí já com a cara dos atores, coloca para vender de novo. Isso. Aí sabe, eles mesmos falam, é uma maneira da gente não perder dinheiro, sabe? E tem os spin-offs, e tem tanta coisa que vai acontecendo, né? Que vai justamente
tornando mais difusa E eles essa fronteira. também ficam de olho em produções originais de audiovisuais para fazer isso também. Eles pegam e contratam um ghostwriter ou eles convencem o roteirista a fazer o texto escrito. Uhum. E aí eles Sim. publicam também, eles também fazem isso. Pois é, e aí eu acho que a gente começa até a se perder um pouco para poder ver o que é qual texto é a adaptação, qual é o original, o que influenciou o quê. É verdade. Bem, aí continuando aqui, então, o que ele diz aqui, justamente porque os textos estão sempre em diálogo com os leitores e com outros textos, essas negociações elas vão provocando mudança no sentido. E vem algo que o Augusto também destacou, né, que é a noção de fidelidade, que nesse modelo é uma ilusão, não faz o menor sentido. Né? E aí, Venuti fala sobre as traduções, e aí o Denis fala que ele estenderia isso também para as adaptações, devem ser lidas não como, não para acessar a liberdade ou a fidelidade da tradução, né, para avaliar a tradução nos termos de uma fidelidade, mas para justamente poder perceber os vários diálogos que estão ali acontecendo com outros textos que proporcionaram a uma determinada tradução ou adaptação. Né? Então, os sentidos vão ocorrendo nesses diálogos. Essa noção de diálogo para Bakhtin, né, que é o conceito de dialogismo, ela é estruturada assim. Todo enunciado, nenhum enunciado, vou começar assim, nenhum enunciado é isolado. Todo enunciado, ele está ligado a outros enunciados que o antecederam, e com eles ele vai conversando, né, para o sentido poder acontecer, e acabam jogando sentidos para frente também, né? Então, vão estabelecendo espaços para que sentidos surjam no futuro. Então, por exemplo, quando a gente pega a adaptação de Romeu e Julieta para o cinema, baseada na peça teatral do Shakespeare, né? Então, essa adaptação para o cinema, ou mesmo encenações, né, no teatro, elas remetem àquele texto do Shakespeare e a outros, inclusive, que tenham vindo entre o original do Shakespeare e a atual produção no cinema. Esses textos entram em diálogo, não é? Entram em diálogo também com outras coisas, outros textos, digamos assim, da cultura. Por exemplo, a gente sabe que a Shakespeare ambientou Romeu e Julieta na Itália. Então, se a pessoa que está lendo Romeu e Julieta ou que está assistindo o filme já foi para a Itália e conhece aquelas cidades, ela traz esses enunciados, a cidade como um grande enunciado para esse momento, e ela vai assistir o filme talvez comentando, não, mas lá não é bem assim, isso aqui é um pouco inventado, ou coisa do tipo, né? Então, tem o texto original, tem a viagem que a pessoa fez à Itália, tem talvez alguma encenação no teatro que ela tenha assistido. Então, tudo isso, independentemente da ordem que aconteça, vai contribuindo para a construção do sentido que aquela pessoa dá para aquele texto naquele momento. E se depois de tudo isso, ela voltar a ler o original, ela já vai ler de outro modo. Um texto vai influenciando o outro, né, aquela coisa da indeterminação do sentido, e de modo dialógico. Então, sempre que eu acesso um texto, ele fala com os anteriores. Agora, é importante a gente pensar também que, para esse conceito do dialogismo,
a produção para o cinema, a adaptação para o cinema de Romeu e Julieta, ela não dialoga só com a peça de teatro ou outras produções teatrais, né? Ela dialoga com a cultura de modo geral. Então, ela vai dialogar com valores sociais que digam respeito, por exemplo, à constituição da família, né? Então, ao papel da mulher, né? Se a mulher tem que obedecer à família ou não, no sentido de se juntar ou não com outro homem, de casar ou não com outro homem. No caso da peça, Julieta era impedida, né, de casar com Romeu, e ela tinha que obedecer à família, e como essa pressão era muito forte, eles precisaram construir uma situação para se livrar dessa pressão, né, e poderem ficar juntos. E depois deu no que deu, né, que a gente sabe. Mas, enfim, então, tem valores sociais. Então, uma pessoa que tivesse lido Romeu e Julieta no século XIX, por exemplo, ela teria leituras dessas questões diferentes de uma que lê hoje, né? Talvez pessoas que leem hoje falem, mas por que ela simplesmente não foi embora e ficou com Romeu? Né? Só que se a gente vai hoje para um outro país com uma cultura muito diferente, por exemplo, de base muçulmana, não, a mulher ainda precisa obedecer muito ao homem. Eles vão achar que a Julieta, sei lá, né, perdeu a noção da realidade. Ela tinha que ter obedecido à família. Então, é sempre esse conceito do dialogismo, ele é interessante para pensar nas adaptações, porque tiram elas daquele espaço de texto submetido ao original, e que é sempre avaliado tendo o original como critério, né? Então, está certo, está errado, é bom ou ruim, e elas vão para um outro espaço em que elas ganham uma identidade própria, né? Digamos assim, acho que eu posso dizer assim. Então, nesse sentido, para que tudo isso aconteça, né, os leitores ou aqueles que assistem, né, os assistentes, eles nunca são passivos no processo. Não existe aquele que recebe a mensagem e decodifica a mensagem para entender a intenção do locutor, né? Isso não existe. São sempre locutores, ali há o interlocutor no momento em que um fala, mas ele não é passivo, né? Ele é ativo nesse sentido. E aí ele traz o exemplo do jogo de hóquei, né? Em que eu mesmo não entendo nada de hóquei. Então, se eu assisto aqueles jogadores correndo ali naquele ringue, atrás de uma bolinha, para mim aquilo não faz muito sentido, a não ser que tenha um time que quer fazer gol na outra rede. E esse é o único sentido que eu faço, porque eu estabeleço conexão com a minha experiência de esporte, e eu trago, então, o futebol, porque eu vejo uma rede, tem ali um signo visual, né? Eu vejo uma rede, eu vejo duas redes, então, eu já imaginei pessoas com cores diferentes, eu já imagino que tem dois times jogando, né? Se não fosse isso, eu não teria ideia do que estaria acontecendo. Então, eu não sou passivo ao receber esses enunciados, mas eu sou ativo por conta da necessidade da interpretação, né? Bom, aí vem aquela história que vocês também comentaram, né? Sobre os textos com os quais a gente estabelece uma relação muito, muito próxima, né? Quando a gente vê uma adaptação de um livro, por exemplo, né, para o cinema, para o teatro, coisa assim, a gente, se é um texto com o qual a gente estabeleceu essa relação, a gente fica muito mais crítico. Esse texto ganha ares meio que sagrados. Então, qualquer interferência no texto pode nos incomodar, né? E dependendo do que foi feito na adaptação, ele dá o exemplo do Senhor dos Anéis, né? Se quem adaptou tirou uma parte muito importante para mim, eu vou me sentir traído, né?
Mas como assim? Aquela parte era tão importante, ele tirou? E outra pessoa que assista fala, não, aquela parte não fez diferença nenhuma, não atrapalhou o filme. E outro já vai falar, não, mas a adaptação é uma outra história, ele é só baseado. Então, estas relações que a gente estabelece com os textos também influenciam o modo como a gente recebe as adaptações, né? Bom, e aí ele vem com a pergunta, o que as adaptações adaptam? A resposta simples é textos. Adaptações adaptam textos, e aqui textos eu entendo que ele está pensando no sentido mais amplo, né? Textos escritos, impressos, visuais, orais, né? O que for. Então, nesse sentido, a gente precisa definir texto primeiro, né? Ele mesmo diz. E aí ele diz que para Bakhtin, especialmente quando se fala de arte, um texto é um subgrupo de domínios culturais. O domínio cultural não teria, nesse caso, um território interno. Ele seria localizado considerando-se fronteiras, né? E aí ele dá aquele exemplo do balão. Eu entendi que seria um balão, talvez, numa história em quadrinho, né? Que é bem típico ter aqueles balãozinhos para as falas. O que acontece é que ali você tem uma fala, tem um texto, né? Mas você só tem aquele texto impresso ali. Então tem a questão da cor, da forma, do tamanho, se tem imagens acompanhando ou não. Mas o sentido, o significado daquele balão está ali naquela superfície. E ele diz aqui, ele traz Romeu e Julieta, né, ou até o David e Michelangelo, para dizer justamente isso, que o sentido está exclusivamente na superfície. Para mim, essa parte foi um pouquinho mais pesada, porque eu nunca pensei assim nessa coisa da superfície, no texto na superfície. Mas o que eu entendi é que o que está em jogo não é a busca do sentido como se ele estivesse já nas palavras, né? Então, a busca daquele conteúdo, daquela intenção do autor. O sentido vai além disso. E justamente por conta dessa coisa mais complexa, ele fala, bom, talvez então a metáfora do balão não seja a melhor, a da melhor seja a da esponja. Porque a esponja, eu gostei dessa metáfora, eu nunca tinha pensado numa esponja nesse sentido. Ela só tem superfície. Por mais que você corte, picote, o que você vê dela é sempre a mesma superfície, que é sempre cheia de buraquinhos, que é justamente por onde o líquido, por exemplo, a água, né, vai poder penetrar e se juntar, se misturar com aquela esponja, né? Então, eu achei bastante interessante, justamente porque o sentido para Bakhtin, ele nunca é fixo, ele nunca é dado, ele nunca está nas palavras, você não procura por ele é construído, né? Então, ele sempre depende do contexto e daquela indeterminação, né, de textos que o Denis citou agora há pouco. E ele acha que... Vamos dar uma acelerada, porque o John ainda vai falar umas coisas e são 3 horas já. Eita, bem. Então tá, vou mais rapidinho aqui. Bom, então a gente está entendendo porque a noção de indeterminação, né, de dialogismo é importante para os estudos da adaptação. Aí eu trouxe aqui esse termo interpretant, né, que é aquele que acho que é a Linda Hutton que usa, né? Não, é o Venuti que usa. Que está no dicionário, ele faz parte da teoria do piercing, né? Então, aí é uma questão de depois de procurar e ler direitinho para poder entender, mas basicamente o que ele quer dizer é que é o efeito
de um signo sobre alguém que lê ou compreende aquilo que lê. De novo, vai ter a ver com interpretação. Aqui ele volta naquela história de que alguém que adapta um filme não extrai a essência, porque essa essência não existe, né? Ela vai extrair uma leitura que ela fez e que poderá ser outra em outro momento. Então, isso vai ser muito importante, de novo, tem a ver com interpretação. Depois ele se pergunta o que é uma adaptação. E ele diz que uma maneira simples de responder isso é que não é um texto, né? O Augusto também destacou essa parte, mas o modo de se olhar para os textos. E dentro do contexto do dialogismo bakhtiniano, então seria mais interessante a gente perguntar não o que é uma adaptação, mas o que faz a gente perceber ou tratar alguns textos como sendo adaptações, né? E aí ele vai trazer a noção de intertextualidade para poder trabalhar isso, voltando a falar de novo sobre a questão da influência de um texto sobre outro, da questão de se reconhecer algo, né, como uma adaptação ou não. Então é mais na recepção do que na produção, né, que a gente vai ver o que é uma adaptação. E aí ele traz essa definição de adaptação no contexto bakhtiniano. Seria mais um modo de olhar para os textos, né? A gente reconhece as adaptações justamente por conta daqueles graus de relacionamento com outros textos para poder fazer sentido, né? E aí o sentido é gerado pelo que recebe o texto, pela recepção, no contato com outros textos que vieram antes, né? Para que a pessoa possa dizer, isto é uma adaptação. Então, para que eu diga que algo é uma adaptação, eu preciso levar em conta outros textos. Isso tem a ver com aquela coisa do dialogismo. A próxima pergunta dele, como e por que os textos são adaptados? Bom, aí ele diz que alguns textos se prestam mais do que outros. E ele vai trazer um outro trabalho de Bakhtin, que é naquele que ele fala sobre carnavalização, por exemplo, e ele vai falar do grotesco, né, em relação aos textos. Então, sem me aprofundar muito nisso agora, ele vai dizer que o grotesco está mais vivo, porque ele abre espaço para que outros sentidos se juntem, para que novos sentidos aconteçam. Ele não é um texto acabado. Esse texto acabado seria um texto canônico, né? E aí ele vai terminando o texto com essa pergunta, por que nós devemos estudar adaptações? Eu destaquei aqui no texto dele, esse trechinho em amarelo, em que ele diz que a gente se esforça, né, para entender, que nem o texto, o contexto, mas os modos pelos quais os textos se interrelacionam e os contextos que trabalham juntos ou contra, né, uns os outros, dentro das suas fronteiras. Quando um texto se relaciona, para você entender um texto, você leva em consideração outros que estão fora dele. Essas fronteiras vão se desfazendo um pouco. E ele vai chamar isso, a partir de Bakhtin, de o estudo da arquitetônica, né, dos textos, em que não existe mais algo binário. Fala, por exemplo, em autor e o herói, o espaço e o tempo, o eu e o outro, né? Mas é isso e a relação entre eles também. Um não funciona sem o outro, é quase que além de dialógico, é dialético, né? E aí ele vai falando, então, que as adaptações, elas trabalham intensamente com a questão da indeterminação, como já foi falado, da simultaneidade, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nesse sentido, um texto ele nunca está morto, né? Porque ele não está acabado, especialmente os artísticos, né? Que foi com isso que Bakhtin lidou.
Os acabados em mortes, e mesmo esses a gente hoje pode até discutir um pouco, seriam aqueles papéis, aqueles documentos, talvez, que não dependeriam, né, de interpretações, né, alguns documentos. E seria mais uma questão de dizer se ele é falso ou verdadeiro. Você pega um RG, por exemplo. Esse RG é falso, esse RG é verdadeiro, né, se ele for falsificado. E no final, então, isso é a parte humanizadora do texto, né, dentro da teoria bakhtiniana, porque no final sempre acaba no ser humano, que precisa entrar no texto, contribuir com sua interpretação para que o texto exista, senão os textos não vão existir. E desse modo todos os textos dependem de nós, né? E essas são as referências que eu usei. E é isso aí. Gostei do That's All, folks. Ok. Então, eu apresento agora? Sim, sim. Ok, então tira, ou Daniel tem que tirar, sim. Ok. Daniel? Ok. Daniel tem que tirar... Oi, eu já tirei a apresentação ou não saiu? Porque para mim eu tirei. Não saiu, não saiu. Não. Saiu agora? Okay, agora sim. Joia. Oi, Marli. Ok, entrou, tá entrando. Entrou. Já entrou? Entrou. Ok, Peter Pan, 1930. A primeira coisa, há muitos estudos sobre Bakhtin na USP. Há um grupo que estuda só Bakhtin na área de linguística. E há uma revista estudo sobre Bakhtin também. E eu acho que Bakhtin, tipo de mina de ouro na área de estudos da tradução e adaptação, que ainda não tem sido aproveitado. Ou mina aproveitada. Ok, eu não vou falar de Bakhtin, eu vou falar sobre meu estudo sobre Peter Pan de Lobato, e vou tentar fazer a própria propaganda para meu livro também. Tudo isso vem do livro. Então, eu vou mostrar o elemento dialógico da recontagem, adaptação de Peter Pan de Lobato, inicialmente publicado em 1930. Então, vamos lendo isso que eu começo e vou comentando. Havia na Inglaterra uma família inglesa composta de pai, mãe e 3 filhos. Uma menina de nome Wendy, pronuncia-se Wendy. Primeira coisa aqui, temos Lobato, o professor. Um dos elementos, exercício de pronúncia. Que era mais velho, um menino de nome de Napoleão, que era do meio, outro nome de Miguel, que era caçulinha. Os 3 tinham o nome de Darling, porque o pai chamava não sei o que Darling. Esses meninos ocupavam a mesma nursery numa linda casa de Londres. Nursery, repetiu Pedrinho, que vem a ser isso. Nursery, pronunciando nursery, quer dizer em inglês, quarto de criança. Aqui no Brasil, quarto de criança é um quarto como outro qualquer, e por isso não tem nome especial. Mas na Inglaterra é diferente. São uma beleza os quartos de criança lá, com pinturas engraçadas rodeando as paredes, todos cheios de móveis especiais de quanto brinquedo existe. Primeira coisa aqui, comparação entre Brasil e Inglaterra. Tudo na Inglaterra é muito melhor. Ele está criticando a situação do Brasil e o governo Vargas, a pobreza no Brasil. O Brasil sai muito mal e a adaptação de Peter Pan foi uma das razões do encarceramento de Lobato em 41. Boi do Chuchu tem, indagou Emília. Boi do Chuchu, vocês que são da roça, com certeza conhecem boi de Chuchu. Chuchu? Aqui. E aqui, minha filha Marcela, brincando com boi de Chuchu. Barbie montada num boi de Chuchu.
Talvez não tenha, porque depois existe o brinquedo dos meninos de roça e Londres é uma grande cidade maior do mundo. As crianças inglesas são muito mimadas, têm os brinquedos que querem. Os brinquedos ingleses são dos melhores. Ok, e podemos ver aqui, Lobato de novo trazendo suas ideias, criticando o Brasil. Ele vai criticar a economia brasileira fechada pelo governo Vargas, e importação e a substituição de importações, criação de fábricas brasileiras. Um dos resultados inicialmente foi muito baixa qualidade. Os brinquedos alemães, vovô ouvi dizer que na Alemanha é uma cidade que o centro da fabricação de brinquedos, e verdade, meu filho, é Nuremberg. Esse é o nome da capital dos brinquedos, fabrica-nos de todos os feitios e de todos os preços, e exporta-nos para todos os países do mundo. E aqui, vovô, aqui essa indústria está começando. Já temos algumas fábricas de bonecas e outras de carrinhos, cavalinhos de pau, trenzinhos de folha, patinhos de celuloide, gaitas de assoprar, etc. Mas o que acontece com os brinquedos? Vamos ver daqui a pouquinho. Pedrinho declarou que quando crescesse ia montar uma grande fábrica de brinquedos da maior variedade possível e que lançaria no mercado bonecos representando Visconde, Emília, Rabicó, etc. Ok. Por meio de Pedrinho, Lobato, o elemento de Lobato como industrial, ele investiu dinheiro em vários projetos, especialmente petróleo. Depois perdeu muito dinheiro. O Estado Novo não permitiu que ele continuasse suas explorações. Pedrinho, esse lado. Pois é, isso, aquele nursery é um encanto. Ele fala que todos, eu tenho que colocar a minha própria experiência. Eu não tive nursery quando eu era criança, só criança rica. Imagina, quem tomava conta das crianças era Naná. Alguma criada? Não, a cachorra muito inteligente. Era Naná que dava banho nas crianças, quem se vestia para dormir, tudo muito mais, muito direitinho. Até os cachorros, as cachorras ingleses são muito inteligentes. Ok, nas primeiras edições de Peter Pan de Lobato, as críticas ao governo brasileiro eram fortes. Na primeira edição de 30, Lobato critica a política econômica de altos impostos sobre bens importados, especialmente brinquedos. Por que será que os brinquedos no Brasil custam tanto dinheiro e são tão ordinários? Indagou Pedrinho. Aquele urso que vovô comprou, R$5.000, nem bem que saiu do pacote e já derrubou o rabo, entortou a orelha. Por causa dos impostos, Pedrinho, quando você for presidente da República, precisa fazer uma lei que acabe com essa pouca vergonha de cobrar altos impostos sobre cavalinhos de pau, trenzinhos de lata, patins de celuloide, gaitas, etc. Tome nota. Lobato metendo pau no governo. Aqui, segunda edição de Peter Pan, de novo, especificamente criticando o governo e política econômica de Vargas. Aqui mais duro. Só vamos ver o trecho sublinhado. Por causa dos impostos, meu filho, há no Brasil uma peste chamada governo que vai botando impostos e selos em todas as coisas que vêm de fora, a torto e a direito, só para a ganância de arrancar dinheiro do povo para encher a barriga dos parasitas. Se vamos para 39, lá fazendo pesquisa na Biblioteca Monteiro Lobato, na Vila Buarque, eu consegui a terceira edição, mas as folhas que tinham esse trecho tinham sido arrancadas. E na quarta edição de 44, nas edições subsequentes, esse trecho foi cortado, o texto estabilizado. Ok. O que a gente vê aqui? Peter Pan, Hans Staden, as fábulas e Dom Quixote das Crianças são recontadas por Dona Benta para os pica-pãozinhos. Há grande interação e perguntas. Parece que o elemento que Lobato não segue, aquele no Brasil, o copyright era quase totalmente ignorado.
ele não imagina se alguém escreve uma história e coloca Harry Potter no meio, vai para a cadeia, com certeza. Mas naquela época eram muito mais fracas e ninguém fazia caso. Ok. Eu, nesse estudo, usei a ideia de Julie Kristeva. Reescrevendo hoje, eu colocaria Bakhtin também. Há uma mudança de ênfase, lugar de enunciação. Julie Kristeva menciona isso. E temos muito mais de Lobato do que de J.M. Barrie. E há esse intertexto com os outros escritos de Lobato, os escritos de Lobato criticando a política econômica do governo Vargas, falta de interesse em desenvolver a indústria siderúrgica e a prospecção de petróleo, e a grande, basicamente, Lobato consegue inserir suas críticas ao governo brasileiro dentro do texto de Peter Pan, e Peter Pan acabou sendo proscrito, confiscado no estado de São Paulo, e foi uma das razões que Lobato acabou na cadeia por 3 meses em 41. E, sim, personagens como porta-vozes de Lobato, a anarquia de Emília, Pedrinho como industrial, Dona Benta como educadora, e o próprio Peter Pan, anarquista não conformista. Podemos ver Lobato em todas as personagens. Aqui já falei sobre isso. E só para aproveitar para fazer a propaganda, algumas pessoas já leram meu livro. Aqui está. Preço, a última vez que eu vi no preço da editora, R$30. E para quem não tem nada para ler, nada para fazer, ou também está na época de pensar em presentes para Natal, isso seria um presente bom para suas tias que gostam de sempre ler Lobato. Ok. Silvia, eu passo agora para você. Acho que algumas perguntas para os três, e aí podemos fechar. Eu não sei se o pessoal colocou alguma pergunta aqui. O pessoal gostou muito, né, também da exposição do Daniel. Ele já colocou no WhatsApp, eu depois vou passar para o grupo também. O que eu queria dizer, John, que quando eu li agora o teu livro, o primeiro que eu gostei muito de você ter feito esse livro, porque quando eu estava fazendo o meu doutorado, que eu li, né, o Lobato com esse foco, olhando ele como um adaptador, eu li muita coisa dele, e aí todas essas coisas você coloca no livro, como ele incentivava as pessoas perto dele também, ele era muito um agente, né, cultural, incentivava as pessoas a traduzir, a se jogar, a fazer, vai lá, faz isso daí, e não sei o quê. E aí eu falava, gente, mas tinham que fazer algum trabalho do Lobato como tradutor, adaptador, porque sempre os trabalhos que eu via eram sempre, falando dele como literatura infantil, falando dele na parte política, mas não com esse afinco dele. E ele adorava traduzir, ele fala que para ele é uma pinga, ele fala, traduzir para mim é uma pinga, e repete isso várias vezes, e ele era workaholic, tanto que ele vai para a Argentina e pira, porque ele não está trabalhando, e começa a fazer o livro lá do Perón. Foi muito legal você ter feito esse livro para dar essa importância para o Lobato. Eu, pessoalmente, achei que estava faltando um livro assim, sabe? Não é porque eu te conheço nem nada, realmente faltava um livro assim. Adorei o livro, comprei o ano passado, usei já. Outra coisa. Silvia, você traduz. Para vocês. Eu dei para você. Sim, eu tenho dedicado. Lá lembra, foi na primeira coisa do Lobato que a gente fez ano passado. Você lançou. Ok.
Obrigado pela propaganda, você vai receber 10%. Você também, ele traduziu uma coisa que não tinha, o John traduziu a introdução da Cristina Kirchner para o livro do Lobato, que não estava traduzido, por isso eu perguntei se tinha sido você, claro, era você, mas... Não, tem Cristina Kirchner, grande fã de Lobato, está tudo no livro. E ele traduziu toda a introdução, que não estava, não tinha isso em lugar nenhum. Então, eu achei legal falar. Luciano Huck. Julieta não sabia isso. Estou vendo o comentário de Julieta. Quando... Olha, eu quero falar um negócio. Fala. É o seguinte, primeiro, eu gostei muito eu não conhecia o Bakhtin, não, e gostei muito de saber que ele é de outra área. Eu gosto quando uma área conversa com a outra. Às vezes a gente fica muito fechado numa coisa só, e quando a gente coloca um outro elemento que não é só aquele do nosso objeto de estudo, eu quero ler mais sobre ele. E eu quero, agora, sobre essa questão do Lobato, tem uma coisa que eu estou reparando já há um bom tempo, é o seguinte, assim, é uma coisa que tem no nosso DNA no Brasil, que tem umas pessoas que são perseguidas, elas mexem, é como se o Brasil tivesse dois lados, que eu não sei direito, não consegui identificar, eu vou identificar, mas elas mexem com alguém. A impressão que eu tenho que o Lobato mexeu com alguém e ele é perseguido até hoje. E nessa lista do Lobato, só para ver como isso ocorre no Brasil, é uma censura que aí eles ficam dizendo que não é censura. Então é assim, você tem Jorge Andrade, um grande autor brasileiro, que aí resolveu, ele era de esquerda, resolveu escrever uma novela para Globo. Ele foi esquecido. Aí, obviamente, você tem Nelson Rodrigues, que tocou naqueles pontos todos, que são extremamente brasileiros. O Nelson Rodrigues faz um retrato do Brasil, e, obviamente, ele irritou o que se chama de direita e esquerda no Brasil, e aí também foi jogado para onde foi jogado. E o terceiro, que aí é um elemento interessantíssimo, que é uma coisa que eu estou prestando atenção, e eu vejo uma ligação entre o Lobato, e é também de outra área, é o Wilson Simonal. O Wilson Simonal era um grande cantor, uma pessoa muito... Ele mexeu com poderosos, assim, coisas terríveis, e ele foi acusado de ter delatado pessoas, entendeu? Acusado injustamente de ter delatado pessoas. Então, é uma coisa que vem assim por baixo, que a gente não consegue identificar direito, mas é uma censura e uma punição. Ok, então você pode responder... Não, John, que eu ia falar que eu assisti, porque eu coloquei as palestras que o John está dando no nosso canal. Aí eu assisti uma que eu não tinha assistido. Há uma menina, ela fala assim, eu queria estudar Lobato, mas como tem esse papo que ele é racista, eu fico meio assim, porque eu sou meio censurada. Olha que absurdo, entendeu? Aí a Vanessa conversou. Sim. Ok, se eu posso responder... Aí, duas ou três coisas. Primeira coisa que a perseguição, palavra que é gostoso, a crítica ao Lobato hoje em dia, é muito diferente da crítica que ele recebeu na época dele. Não houve nenhuma crítica na época dele, até bastante recente, dele ser racista. A grande crítica veio da Igreja Católica. Ele foi criticado por quê? O casamento e divórcio entre Emília e Rabicó, zombando da instituição do casamento. Tem aquele livro, Comunismo para Crianças, foi feito por um padre. Sim. Segunda coisa, Hans Staden. Em Hans Staden, ele defende os conceitos da vida dos indígenas brasileiros e defende a antropofagia. E ele critica os colonizadores espanhóis e portugueses e a Igreja Católica. Eu tenho 3 referências a escolas católicas fazendo fogueira
dos livros de Lobato, trocando, os alunos entregavam os livros e ganhavam nota e fizeram fogueira. O próprio Taubaté, a cidade de Lobato, Rio de Janeiro, e Ana Maria Machado mencionou ela do Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo também. E vem alguém com meu livro, Julieta, ótimo, que alguém comprou. Então, isso aqui é uma coisa. A segunda coisa que é incrível, a maneira na qual Lobato sobrevive até hoje, se a gente vai falar em termos canônicos, no centro do cânone de literatura infantil. Então, ele está lá quantos anos? Quase um século. Sim. Quase um século que ele é o autor infanto-juvenil mais importante no Brasil. Então, isso é incrível, sim. E eu li uma tese outro dia dizendo que uma boa parte da classe média liberal foi educada, cresceu lendo Lobato, sendo muito influenciada pelas ideias de Emília, desafiadora, chata, questionando todo mundo, não aceitando o que vem de cima do governo, etc. Então, isso é muito interessante. A maneira, algumas pessoas aqui, que eu estou vendo aqui, os seus pais, leram Lobato e pegaram o jeito de Emília. Uma ideia muito importante isso. Sim, tinha gente contra o Lobato, mas muita gente a favor de Lobato, que talvez foi influenciado pelas ideias de Lobato, especialmente Emília. John, a gente então, não pode... Emília como figura central na cultura brasileira. O que eu ia falar da importância das adaptações, porque o sítio vem sendo adaptado para o rádio, para a televisão, há muitos anos. A Globo fez 3 versões do sítio. Então, de uma certa maneira, até nesse século, em 2005, tinha uma adaptação. Então, crianças que nasceram, por exemplo, que são da última geração, elas viram o Lobato na televisão. Então, e agora, até 2017, teve a animation de Lobato na televisão, que é isso que eu te falei que eu quero estudar. Então, ele está aí, ele não foi embora, realmente, está aí. Apesar da presença de escritores importantes como Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Lobato ainda está lá como o mais importante. Sim, sim, sim. E dentro da memória afetiva, realmente. Pelo menos foi o que eu vi na minha tese. Não sei se vamos terminar agora ou falar sobre semana sobre dezembro. Tem mais alguma coisa? A próxima reunião, acho que é a última do ano, né? Porque é dezembro, vai ser no dia 4 de dezembro, e o capítulo eu já coloquei aqui no chat para o pessoal ver, é o capítulo do... Está aqui, eu coloquei aqui, não chama, gente? Acabei de colocar... Sobre fidelidade. Eu vou mandar, mas está aqui, desculpa, vou colocar de novo, Adaptation and Fidelity, do David Jones. Esse vai ser... Eu sugiro, tem várias pessoas que conhecem bem o livro de Linda Hutcheon, e tem pessoas novas que não conhecem. Eu sugiro que alguém fale 15, 20 minutos sobre o ataque à fidelidade de Linda Hutcheon. Tá. Não sei se tem voluntário. Acho legal. Não sei se é alguém que já conhece bem, porque muitos de nós lemos Linda Hutcheon. Não sei se alguém pode no chat, nos próximos minutos, se voluntariar. Eu pergunto no grupo, John, porque também pode ter alguém que não veio e fica interessado. Semana que
eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o novo Linda Hudson, de 2013. Ok, sim. Ok. E isso seria bom porque, como Linda Hutton é o livro central na área, muito bom para as pessoas novas, sabem um pouco sobre, para depois eles podem ler também. Será que temos alguém se voluntariou? Acho que ainda não, mas... e sim, semana que vem, meu colega da USP, Almiro Pizzetta, já mandei para todo mundo, vai fazer uma palestra, uma charla, sobre suas traduções dos 150 sonetos de Shakespeare. Acho que todo mundo já recebeu o convite para a semana que vem. Tem mais alguém vai falar alguma coisa? Não, e o último webinar, eu só vou falar, gente, o último webinar é dia 27 desse mês, e vai ser Pop Shakespeare, é um convidado americano de Nova York, que ele fez um livro que chama Shakespeare, Jedi Shakespeare. Então, é uma mistura de Shakespeare com Star Wars, não sei bem, eu achei bem interessante, vamos ver. Sim, acho que 20 temos Gleichen Lenz, que vai falar sobre... o título Gleichen Lenz, que vai falar sobre... deixa eu ver aqui, como o título Gleichen Lenz, arqueologia na tradução, a epigrafia como testemunha tradutório. Ele deu um curso sobre isso na Casa Guilherme de Almeida. Tá. É arqueologia, gente. Arqueologia da tradução, epigrafia como testemunha tradutório, 20 de novembro. Casa Guilherme de Almeida. Tá, você mandou desse aí também, não mandou? Você mandou informação desse no grupo, não mandou? Sim. Delmiro. Tá bom. Ok, mas alguém vai falar? Não, todo mundo vai para casa. Eu falo, todo mundo vai para casa. Todo mundo já está na casa. Todo mundo vai para a poltrona de leitura e vai ler. Não, isso não é verdade, porque todo mundo vai ler a Bakhtin no computador. Sim. John, fala sobre a fidelidade da Linda Hutton um pouco. Não, ela só um segundo. Ela critica muito a ideia da fidelidade, o conceito de fidelidade. Todo mundo já cansa disso. Só posso dar um exemplo. Uma colega minha foi assistir filme de Pride and Prejudice. Ela adorou. O que ela falou para mim? O filme foi exatamente como o livro. O filme excelente porque todas as ideias que ele tinha apareceram lá no filme. Então, quanto mais próximo o filme, a adaptação, ou peça de teatro, ou original, melhor. O original, o livro de Jane Austen, de Shakespeare, peça de Shakespeare, sempre lá enaltecido. A adaptação, o filme, a peça, é uma coisa secundária que vai ajudar aqueles alunos recalcitrantes que nunca vão ler todo o livro. E a adaptação é uma coisa secundária, inferior. Pode ser bom, mas sempre o livro vai estar lá em cima. E basicamente, essa ideia se chama Fidelity Criticism, essa ideia que Linda Hutton critica. E o livro, para quem está entrando na área, o livro de Linda Hutton que vocês vão receber, e talvez o texto básico central. Todo mundo faz referência a esse livro. Então vamos falar, espero que temos alguém semana que vem, mês que vem, que vai fazer um resumo de certos pontos que tem a ver com fidelidade. Então, John, a Linda Hutton é contra essa
exaltação do original. Ela critica Como isso. muita gente na área tem criticado isso, sim. Sim. Adaptação. Claro, porque quem estuda adaptação não pode considerar adaptação secundária. Exatamente. Tem que considerar que existe o diálogo. Porque estudiosos na área pensam, que tem essa ideia, pensam, aquele grupo, adaptação, eles não têm nada melhor para fazer na vida, eles não conseguem ler o original, em vez de ficar lendo Dickens, Cervantes, eles vão assistir filminhos. Videogame, gente que trabalha com videogame, eles não são estudiosos de verdade. Isso tem sido uma das críticas que autores como Thomas Leach, e claro, a própria Linda Hutchins tem refutado, para dar um certo de respeitabilidade acadêmica, que vocês que estão entrando na área, você pode ver nos artigos que a gente está vendo. Mas acho que em algumas áreas ainda existe. Não, e o fato deles terem feito um livro assim, John, isso aqui, quando eu comecei a estudar a adaptação, não existia e ninguém dava esse valor. Lembra? Quantos artigos você fez que você falava, bons estudos da adaptação ainda, sabe? Ninguém valorizava, achava que a gente estava, sei lá, que era, como você falou, gente preguiçosa. Ok, então, qualquer coisa, entre em contato com a gente e boas leituras no computador. Sim. Eu vou mandar o texto hoje, tá, gente? Todo mundo está querendo receber agora. Tá bom, vou mandar. Okay. Vou comer e mando. Alguém está falando mais alguma coisa? Daniel, Gisele? Não, tá a gente falou que ela vai falar sobre então vai fazer esse resuminho da Hutchins na reunião que vem. Sim. Ela se cumprimentou. Gisele está dizendo que os alunos dela sempre criticam os filmes que são inferiores ao livro. Então, tem essa ideia de fidelity criticism. Sim. Ok, vamos fechar? Ok, bye bye. Bye. Bye.